Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba e estamos aqui, né, nesse primeiro episódio, ansiosos do Way to Christ Podcast. Fala pra gente. Juba. Então, a gente está no primeiro podcast, né? Exatamente. Way to Christ. Desculpe aí, pessoal, meu sotaque, mas é porque eu sou argentino, tá bom? É verdade. Mas enfim, a gente tá feliz, né, por esse novo projeto, né? É um super projeto, né? Para levar a palavra de Deus para esses jovens. Isso. Pra gente, é pra pessoas igual a gente, assim, que curtem essas coisas que a gente curte e tal. Eu sou velho, mas... Não, jovem também. Me sinto jovem. Levar diversidade, né? Porque não tem jogar aqui, não tem uma religião, né? Denominações, é verdade. Denominação, verdade. Mas, diversidade em denominações, deixa bem claro. Exatamente. Mas estamos felizes aqui, né? No comando, né, nas câmeras, tá o Israel. Fala, oi Israel. Fala, tudo bem? Esse ali vai ser uma voz externa, né? Vai ser uma voz meio... voz do além. Do além ali, né? Porque ele tá na mesa e tal, é isso aí. Estamos aqui nas câmeras da Rebeca. E aqui agora na nossa frente, quem que tá na nossa frente? Uma convidada, né? Exatamente. Uma convidada especial, né? Exatamente. Pode apresentar aí. Eu vou apresentar. A Lígia Rodrigues. É Rodrigues, é Lígia. É isso mesmo, né? Luz. Lígia Rodrigues Luz, é isso mesmo. E fiquei feliz por saber que vão chamar a gente de autoridade. Exatamente. Gente que tem uma história legal. De mim, isso daí. Não, mas é ela, é isso mesmo. Né? Fiquei feliz. É isso mesmo. Lígia, se apresenta aí pro público, né, que quem é você? Porque a gente te conhece, né? O Anderson não conhece tanto, mas eu te conheço. Mas a galera que tá assistindo, que nunca te viu, quem que é você, Lígia? Tá. Eu sou, em primeiro lugar, filha amada do Senhor. É isso aí. Né? Essa é a característica que eu gostaria de sempre carregar, assim. E dizer quem a gente é bem complicado. É complexo, né? É mais fácil o outro falar da... É mais fácil pelos olhos do outro, assim, né? Mas eu me chamo Lígia, igual os meninos já falaram, né? E eu moro em Curitiba, já vai fazer quase 11 anos, assim, e vim para cá para assumir um cargo público. Adoro trabalhar, assim, gosto demais, assim, me sinto super útil, assim. Tá certo. E sei, assim, que vim para Curitiba por um propósito, assim, não só de trabalho, mas por crescimento também, como pessoa, crescimento espiritual, tudo eu alcancei nesses últimos 10 anos. Então você não é, digamos, cristão de berço, né? Sim, sou. Uhum. Só que o crescimento ele vem com o tempo, né? Sim. A sua maturidade nisso vem com o tempo, assim, né? Então, por mais que eu já estudasse, fosse criada nesse caminho, tipo, desde pequena ainda... Desde de pequena sempre ouvia a mesma coisa, direcionada para o mesmo lugar e tal. Viver às suas próprias custas em relação a esse ponto é outra coisa, né? Então, assim, eu posso dizer que eu tinha já essa interesse pela vida espiritual, como né? todo mundo que é crente de berço. Como todo mundo que é crente de berço. Mas viver aquilo diariamente com desafios, com perdas e ganhos, tal. Então eu entendo que tenha crescido muito mais nesses últimos 10 anos. Mas isso é legal, porque a gente vai... Eu vou só dar um prelúdio do que vai vir, né? Porque a Lígia, ela é aventureira, é uma das aventuras que eu sempre quis fazer. Eu lia muito Tintim, que era uma HQ antiga, né? Sobre um jornalista que ia para o mundo inteiro. E a Lígia, ela já fez umas aventuras legais, e missões envolvendo algo de Deus. Assim. Você já fez alguma... junto com ela? Com ela, na verdade, foi um evento, que o grupo nosso fez parte, que a gente já vai chegar também nesse ponto. Mas já vamos contar com detalhes que são eventos sensacionais, que a gente faz parte do Ministério, da Portas Abertas, que é o Ministério Interdenominacional. Depois a gente vai entrar nesses ramos, mas só dar esse prelúdio, porque a Lígia vai contar cada aventura dela na Ásia, aqui na América Latina, então assim, até no Egito mesmo, a Lígia já foi, aqui na África, né? Então algo bem legal. Mas, Lígia, uma coisa que você... Eu fui para a Ásia. Eu me confundi. Olha só, por isso que o negócio a gente fica nessa coisa toda. Mas, Lígia, a questão que você comentou, que você veio para cá, para Curitiba. Me fala da cidade que você veio, que ela é Pé Vermelho, sabia? Pé Vermelho que a gente fala, né? Pode falar assim? Pode falar assim. Eu sou de Londrina,
Morei algum tempo também em outras cidades do interior, mas nasci e terminei de crescer ali em Londrina. E você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Legal. Você foi sua criação toda lá? Tá? Toda a minha criação na Igreja Presbiteriana. Não, bacana. E você, Anderson? Você é de qual igreja? Eu sou da Adventista, né? Mas não sou diverso, tá? A gente é da Igreja de Cristo, né? Eu fui tocado por Cristo, né? Chamado por Cristo, né? Faz, 10 anos, por aí. Então, sou um crente novo. Não, e a história dele é sensacional, a história dele, de conversão. Porque, tipo assim... É verdade, foi uma conversão, bem... Que você se põe a pensar se não fosse coisas de Deus, não aconteceria isso. Então, hoje eu estou aqui por causa de que Deus me chamou. Só para deixar bem claro que aqui é uma mesa plural, o nosso foco é o reino, né? Exatamente. E é Deus, é o caminho white Christ, não é white denominação, mas enfim, nada contra a denominação também, mas é legal a gente deixar isso muito claro nesse primeiro episódio. Você teve algumas aventuras aí e a gente quer saber, né, como foi, quais foram as experiências com relação a espiritual, né? Porque a cada coisa que nós fazemos, eu acredito assim, que Deus nos coloca certas situações para nós poder fortalecer a nossa fé. E talvez, porque você falou que foi para África, né? Foi para o Egito, né? E talvez lá você veio super fortalecida, tua fé, talvez você tinha outra visão, né, do local. Me explica aí um pouquinho mais. Fala para nós aí, para a galera ouvir tua testemunho. Como começou, né? Exatamente, o testemunho. Tá, como tudo começou. Como tudo começou. Como tudo começou. Então, eu vim para Curitiba tal, e tive uma dificuldade assim, de encontrar o meu lugar aqui também numa igreja, né? Aquilo que você está acostumado a viver sempre, isso é verdade. em um estilo de culto, de liturgia tal. Então, eu tive um pouco essa dificuldade em Curitiba de encontrar um lugar que eu chamasse, isso aqui é para mim. Porque o que despertou em mim naquele momento foi que eu estava em busca de uma comunidade em que pensasse como eu, sem nem eu ter certo o que seria isso, assim, mas aquilo parecia um pouco raso, assim, já, sabe? Onde você estava, no caso, em Londrina. Eu não queria mais que continuasse da mesma forma, que era entender a palavra tal, mas aquilo tipo, eu sou cristã, tudo bem, segue a vida, normal, fazendo escolhas erradas e escolhas certas, né? Então, com esse todo julgamento. Aí vim para Curitiba e vivi uma situação difícil aqui, e mais somada a essa dúvida de não encontrar um lugar, eu falei assim, Senhor, eu só não posso continuar desse jeito. E aquilo foi me deixando cada vez mais quieta e deprimida em relação a isso, né? Então, um dia tive um despertamento assim do tipo, eu preciso me movimentar. Certo. Né? Então, em direção a fazer essa busca. Aí comecei em várias igrejas, mas o meu coração ainda era presbiteriano, assim, sabe? Então, porque o berço, né? É o berço, então tinha muito isso, ainda existe isso, né? Aí comecei aí conheci um grupo, aí eu já conhecia a missão Portas Abertas e o porquê do trabalho deles, né? Porque é muito isso, né? O porquê que te move. Então, mais do que como fazer e tal, por que você faz, por que você acredita nisso, por que você crê nisso. Então, assim, o meu porquê eu quero fazer parte de uma igreja completa, assim, como que se posicione como igreja mesmo. Então, assim, do corpo de Cristo mesmo. Corpo assim. de Cristo. Então, tudo que eu fizer, eu vou sempre querer fazer com esse pensamento, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então, aí na Bíblia diz que se um do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. Isso, é verdade. Né? Mas a Bíblia também fala que se um do corpo é honrado, o corpo inteiro se alegra. Então, assim, esse mover de corpo era o que eu buscava, assim, não de denominação.
Então, o fato de vocês terem um podcast nesse sentido é legal. Sim. Porque a gente prioriza isso, do funcionamento do corpo. O corpo tem que funcionar. Exatamente. E aí, e nesse ideal de corpo, eu conheci um casal de pastores, assim, que eles são bem missionários, têm missão na veia, assim. E aí, nesse anseio de me movimentar, eu que já conhecia a Portas Abertas, já contribuía, tal, isso foi ficando, eu gosto disso, então foi ficando cada vez mais perto de mim. E aí eles falaram assim, a gente recebeu um grupo grande de sírios refugiados aqui em Curitiba e a gente está precisando de voluntário. Você não quer fazer parte disso, né? Então, nós estamos precisando de alguém que ensine a língua. Português mesmo, né? Português, ensinar a falar português, porque as barreiras, né, elas são quebradas, em primeiro lugar, quando a língua é quebrada. É verdade. Né? Porque cultura, mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso, mas cultura é uma coisa que, como no meu coração, o meu coração é presbiteriano, culturalmente, por tradição, eu estou ligada a isso. Sim. Então, eles também, culturalmente, né, estão ligados a seu país, né? Suas culturas. É mais um país lá da Ásia, Sírio, né? Aquela coisa do Oriente Médio, que é um negócio complexo, assim, totalmente diferente do Ocidente, né? E aí eu comecei com esse trabalho, foi o meu passo número 1. Já tinha esse olhar para o que a Missão Portas Abertas faz, mas não ligada a ela, localmente, eu comecei a trabalhar com os sírios. Assim. E como é que é trabalhar com os sírios? Desculpa interromper você, pode falar. Isso foi uns 3 anos, assim. É normal, gente, eles são pessoas normais. Não, mas assim, por exemplo, o curitibano aqui é muito fechado. Eles sofreram muito por isso também. Mas, por exemplo, o nordestino é muito mais aberto. Eu vim lá de Minas Gerais. Minas Gerais é extrovertido, eu sou assim. Aí chegou aqui os caras ficam assim. Acho que, Lídia, ele quis dizer com relação à cultura, né? Isso. Para mim, como professora, eles olhavam para mim com respeito, porque o professor na Síria é muito respeitado. Então, autoridade. É uma autoridade. Então, eles olhavam para mim com muito respeito. Então, em relação a mim, ao fato de eu, por exemplo, eu ser mulher e ter que ensinar um homem a falar e tal, eles não tinham esse problema comigo. Mas o país em si gerou várias confusões no meio dos sírios, né, por conta da nossa cultura, né? Não tem como, eles também tinham que enfrentar os problemas culturais. Mas o problema para ele poder, o passo seguinte, enfrentar o problema cultural, ele tinha que primeiro enfrentar a língua. Nossa, esse então, essa é a barreira número 1, né? Aí depois tem o lance sim, da cultura para eles e em seguida o trabalho. Então, para poder arrumar trabalho, precisaria de quebrar o que aconteceu comigo, a barreira da língua. Eu cheguei aqui no Brasil falando nada, entende? Nada de português. Então, agora o pessoal agora me ouve aqui falando português. Tô bem, eu acho que estou fluente, né? Não sei, vocês. Eu sou o sotaque que não perco, né? Mas... Se conseguir falar o meu nome com o G certinho, daí... É difícil, né? Para mim é complicado. Ele me chama de Dilba, como tipo um americano. Dilba. Ou Juba. Agora... Juva. No caso do Anderson, ele teve muito problema porque ele é argentino. E o Brasil tem muito preconceito com o argentino. Ele sim, o Brasil tem preconceito, cara. Ele mesmo falava assim, cara, a gente chegava em qualquer lugar, não conta que eu sou argentino, tá? Uma vez no futebol, não conta, cara. Aí, no final do futebol, a gente jogando, contou que ele é argentino, deu um problema. Os caras, por isso que ele ia bater no jogo, né? Não tinha batido, não tinha feito nada. É porque é futebol. Assim, não posso falar para vocês que os brasileiros são ruins, não. Eu não acho ruim os brasileiros por causa disso. Na verdade, eu tive muitos aqui pessoas que me ajudaram bastante nessa questão, né, de me adaptar e tal. Lógico, existem essas piadinhas, né? Sim. Até os sírios também, né, passaram por situações dessas. Né? Não, até eu que vim de outro estado, às vezes a pessoa... Até o Juba, que foi para a Argentina, quase se perde no meio de Buenos Aires, lá... Foi parar na favela. Verdade, eu quase me perdi. Se não fosse o maluco lá me achar por causa de uma camisa, o pai dele falou, ele vai sair do aeroporto e ele vai chegar com a camisa do Superman. E se eu tivesse trocado a camisa durante 3 horas? Não troquei. Graças a Deus não troquei.
Aí ele me achou por causa da camisa do Superman, o filho do pastor. Não, no meio de Buenos Aires, tô falando sério. Então, você se põe a analisar, é Deus, cara. Porque Deus, pensa cara, comigo, eu vou contar uma história aqui breve, da minha esposa. Ela foi estudar inglês em Canadá. Aí, tipo, a primeira semana, ela não falava nada em inglês. E em certos pontos lá em Canadá, tem pessoas que falam francês e inglês. Aí complicou, tipo, não sabia falar francês nem inglês. Mas ela falou para mim, contou essa história que Deus, nesse momento que ela precisava tanto, porque ela não se conseguia comunicar nem para se alimentar, tipo, para pedir um lanche, alguma coisa desse, não se Como é que conseguia. pede pão em francês? Né? Tipo, eu não sei. Brude. E nesse momento, quando ela estava passando essa necessidade que era, né, do alimento, o dinheiro tinha, mas não se sabia comunicar. Deus, de repente, ela começou a entender tudo e conseguiu se comunicar. Tipo, e além disso, apareceram certas pessoas que, se você põe a ver assim, puxa vida, isso é coisa de Deus. De Deus, né? Um anjo estava lá cuidando dela, tipo, foi lá, passou roupa, porque ela foi com roupa do frio de aqui, só que o frio de aqui não é igual que lá, tá? Você tem que usar outro tipo de roupa, né? E aí o que aconteceu? Deus providenciou roupa, Deus ajudou ela, né, para se comunicar, para começar a comer, né? Para poder comer. E assim como foi o Ju, se não fosse pensar, se não fosse por Deus, por né? Deus, cara, né? Que colocou essa camisa. Justo, a camisa, né? E eu não troquei a camisa. Eu poderia ter perdido, né? Se não fosse o Superman, né? Superman. Jesus Cristo falando isso. O Juba usa a camisa até hoje. Eu tenho lá, até hoje, para não se perder, né? Tipo... Não, mas já tá até hoje. Cada história, cara, que nós passamos, depois a lista tem umas histórias, velho, que é bizarro. É complicado, é complicado. Não, e aquela história que eu sei por aí, que mais pra frente a Lídia vai falar, que pagou pra sofrer. Essa foi sensacional, essa é muito boa. A gente só não pode contar muito. Detalhes. É verdade. Não, mas falar que é um evento legal, que dá pra você ir, ele tá brincando, mas a gente vai entrar nesse assunto. Nós vamos falar sobre esse acampamento como, né, pra galera ir, isso é legal. Mas pode falar. Então, mas esse negócio do regionalismo é legal, porque quando eu chegava para dar aula, um casal de alunos meus, eles tinham aprendido o primeiro português, falar o inicial ali, né? Então, Beabá, comigo eles estavam desenvolvendo isso, eles aprenderam com uma professora de Belo Horizonte. Deus amado. Então, Uai. aí chegava cheio de sotaque. Quando eles me viram falando, eles falavam assim, mas você fala diferente. Eu falei, e eu pensava que eles estavam falando que eu falava diferente do pessoal de Curitiba, porque é cheio de sotaque em Curitiba também, né? Aconteceu comigo isso também. E aí eu falava assim, eu falo mesmo, mas é porque eu não sou de Curitiba. Eles, não é por ser do Paraná, você fala diferente. Aí eu falei assim, mas aí eu parei, me assustei, assim, eu falei, mas é um diferente ruim ou bom? Não, é muito melhor, a gente entende o que você fala. Que bom, né? Então, Então, o mais claro, continuemos. Né? E eles se adaptaram super de boa, né? Tipo... Eles tinham dificuldade, assim, de adaptação, né? Principalmente por causa da cultura. Então, quando a gente quebrou a barreira da língua, aí vieram os problemas culturais, né? Então, tinha essa coisa da visão da mulher, né? Então, as mulheres, elas começaram a entender que a mulher brasileira ela é um pouquinho mais empoderada, né? No casamento, principalmente. Então, é verdade, né? Então, teve um pouquinho desse choque, né? Então, teve uma família, um casal que se separou, inclusive, mas teve outro que, tipo, vieram casados novinhos, assim, né, recém-casados, então eles conseguiram se adaptar a essa realidade também, né, então aceitar a mulher trabalhando fora também, então isso lá é diferente, né? É diferente. Olha que coisa. As mulheres estudam, as mulheres cristãs, né? Não posso falar das muçulmanas porque eu não convivi com elas, né? Na nossa turma lá de aula tinha um muçulmano só. Então, veio muçulmano e cristão, então? Refugiados vieram, de todos, né? Porque era por conta da guerra da Síria, né? Aquela época de 2016, né? Que veio uma galera, né? Foi em 2016 isso?
Mais tempo, na verdade, foi uns 4 anos. 2015, 2016, tá. assim. Não, eu fiquei sabendo dessa guerra aí, eu conversei, eu não sei se foi a mesma célula que você foi, Liz, mas assim, era lá no Pastor Calixto da Alameda, que eu já fui numa célula deles, foi eu, meu irmão e minha irmã, foi acho que 2 vezes que eu fui. Olha que coisa interessante, você está falando de cultura, eu fui ver, faz um tempo atrás, eu conversei com um pastor deles, com o Calixto, e aí eu revi o Karim. Nossa, ele tá brasileiro, assim. Ele parece o meu vizinho. Tipo, ele tá brasileiro. Então, assim, na época que eu vi, ele tinha um barbão igual o meu, assim, maior que a minha que eu tinha, né? Eu tinha uma barba, tipo do meu pai, meu pai tem uma barba muito grande. Aí hoje em dia, ele tá brasileirado. Então, é interessante isso que você falou de ele acoplar a cultura, né? Não, e eu também me sinto quase um nordestino. Brasileiro. Porque é o seguinte, A farofa. eu gosto de farofa, tá? Pirão também gosto. Feijão usado. Mas feijão eu não me adaptei. Isso é Você não gosta de feijão, né? Puxa. eu acho que é algo tóxico. Pra mim é tóxico. Imagina pro Mas entorno. Nossa, Deus. Não, mas... Hã? Não, é verdade. Imagina pro entorno. Se pra você é tóxico, imagina. Não, mas é tóxico. Eu falei por ele nesse sentido geral. Tô brincando. Não, mas tem comidas que eu fiquei encantado aqui do Brasil, então... principalmente essa mistura que vocês fazem aqui. De tudo, né? No prato. Comidas. Ele foi lá em casa e falou, que coisa esquisita, você junta muita coisa no mesmo momento. Mas é bom, eu gosto de misturar. Então, esse grupo do qual eu aderi assim, para fazer começou com o CAEB, que é chefiado pelo pastor Calixto. Esse é fera. Então, Ele é muito bom, esse cara. Eu já li livros dele já sobre um isso. centro de apoio ao estrangeiro no Brasil. Então, eles fazem esses primeiros cuidados, né? Essa dificuldade com o NRE e tal, com toda a parte jurídica, né? Então, eles também dão todo esse apoio. E principalmente para eles que é difícil no sentido fazer toda essa documentação, porque eu, sendo argentino, eu tenho a questão do Mercosul, né? Então, ele facilita muito. Ah, é verdade. Você tem liberdade total, né? Para o europeu, para o africano, eles não têm toda essa regalia que tem naquele que é do Mercosul. Do Mercosul. E onde não tem apoio, tem escravidão, né? Porque o que te liberta de verdade é a lei, né? Ela que faz você conhecer o caminho do permitido e o não permitido. Quando você não conhece a lei, vem alguém e te escraviza. Então, teve problemas em relação a isso, né? Em relação ao estrangeiro, isso é muito comum, né? Escravizar estrangeiros, né? Então, é uma coisa que o CAEB também combate. Até mesmo pela dificuldade que ele passa na língua, isso, por tudo, né? Por todos os eu já vi falar de incorporar na sociedade, né? Eu entendi, assim, que eu tinha uma líder de oração na época, inclusive, e eu entendi assim, nossa, eu não precisei, porque eu nunca quis, ir ao mundo perseguido, mas o mundo perseguido veio até mim. Aqui né? Então, eu posso fazer isso aqui dentro de casa, né? No conforto da minha casa, eu estou cuidando do corpo de Cristo como eu pensava, assim, né? Então, isso foi bem gratificante fazer parte desse projeto, assim. Aí as coisas foram crescendo a partir disso, assim, os sentimentos também, o amadurecimento também. Então, daí eu pensava assim, beleza, estou trabalhando, tal, aí surgiu uma oportunidade de participar de um evento da Missão Portas Abertas, foi quando eu conheci o Juba. Ah, é verdade. Desculpa te cortar, né? Porque vocês falaram de Portas Abertas, eu não conheço muito. Vamos introduzir Portas Abertas para quem não conhece. Vamos explicar o contexto desde o irmão André, que é que todo mundo conhece. O irmão André, ele era um jovem, como vários que vão poder ouvir esse podcast na época, né? Ele nasceu um sonho no coração dele, em determinado fato da vida dele, que em Apocalipse 3:10 ele entendeu que ele precisava fortalecer aquilo que estava para morrer. E era o que restava estava para morrer, é o que diz a palavra, né? Então, ele entendeu sobre essa necessidade de apoio aos cristãos, dessa parte do que a gente falou no início, né? Da igreja que sofre. Então, ele tinha os olhos voltados a essa igreja. Se um sofre, todos sofrem, né? Sim. Então, esse mesmo propósito. Daí, ele começou a trabalhar com
com materiais cristãos e a própria Bíblia, tal, levando para um lugar onde ela era totalmente rejeitada, né? Então, em toda a parte, ele começou na Varsóvia, que era atrás da cortina de ferro, como ele dizia, que naquela época a gente vivia um mundo dividido, então ele estava entrando no mundo da União Soviética da época. Né? Porque a União Soviética proibia todos os cristãos, religiões. Isso. E aí, a partir desse trabalho, as coisas foram aumentando, crescendo, até hoje nós termos uma missão voltada para isso, né? Acho que no início, o irmão André nem imaginava que fosse... Não, com certeza não, né? Fosse chegar nessa proporção, né? Mas é uma missão, chama Missão Portas Abertas, uma missão interdenominacional. E ela é internacional também, né, Lígia? Isso. É importante e ela falar. está presente em mais de 60 países, né? E hoje, esse ano, acho que ela completou 66 anos. Então, o Brasil é um dos países em que ela que tem parceiro, né? Então, assim, mas ela nasceu aqui no Brasil? Não. Ela nasceu na Holanda. Na Holanda. Eu acho que Holanda O irmão André era da Holanda, então começou tudo lá. Entendi. Aí os países foram se agregando à mesma ideia, porque aquilo que está formado no porquê, em um propósito, as pessoas se encontram, né? É verdade. Com o mesmo propósito e vão se... Mesmo não sendo a mesma denominação. E vão se juntando naquele propósito. Então, assim surgiu a missão. E aí eu já, como eu estava dizendo, eu já tinha um interesse no trabalho da missão, já contribuía financeiramente para ela, né? Já orava. Aí comecei a ter um pouquinho mais de vivência nessa vida de missões, né? Aí falei, tô cuidando da igreja perseguida aqui na minha terra. Sentado em casa. Tá bom, assim tá bom. Confortável demais. E aí eu sempre vi, assim, porque estar fora nunca foi o meu interesse, assim. Eu não entendi até então que eu teria algum chamado nesse sentido, de ir até a igreja perseguida, né? Porque eu já estava com ela aqui, então para mim tudo bem. Aí aconteceu de ter um evento em Curitiba, né, um acampamento que chama Underground, que a parte de voluntários jovens assim da missão. A missão ela é dividida em ministérios dentro também, então essa parte jovem promove isso, né? É um acampamento sobre o tema perseguição religiosa. E aí eu pensava assim, eu aqui não vou querer ir num lugar desse. Ouvi um monte de história sofrida, sem ter ideia muito o que era, né? Mas ao mesmo tempo ouvi, nossa, meu coração não aguenta tanto sofrimento, assim, era a minha ideia. Mas você não tinha medo também de acontecer alguma coisa? Eu não tinha medo de nada, porque eu não conhecia direito o que acontecia. Então, eu não tinha esse medo, eu só não queria ouvir as histórias, que era o que eu imaginava, ver as simulações e tal. Histórias reais, provavelmente, o que seriam demonstradas, né? E eu não queria ter essa dor dentro do meu coração, suponhamos, assim, né? Então, mas eu vou só interromper só um pouquinho. Eu sei que você vai falar, mas eu vou só interromper porque eu vou contar não vou contar um ponto de vista o que acontece lá, porque é errado. A gente até promete lá, se você está saindo daqui, não conte o que está acontecendo aqui. Mas eu vou contar só para a galera que nunca foi e não está entendendo talvez o que seria. Porque é o seguinte, é um acampamento que você vive simulações. Até aí eu posso falar. Mas é uma das coisas mais legais que um jovem pode fazer. Eu pensei na época, falei assim, mas o evento vai acontecer na minha cidade, na cidade em que eu estou, né? Por que eu não vou, né? Então tá aqui. Daí fui. Era uma oportunidade também de conhecer outras pessoas, era uma oportunidade de ver aquilo que as pessoas estavam vivendo a respeito do assunto missões. Era o meu propósito, né? Então, chegou lá, eu nunca me senti tão sozinha dentro de um lugar toda a minha vida, né? Então, já foi diferente por isso. Aquilo que eu achei que ia acontecer, não aconteceu. É assim. difícil. Então, você se mandou sozinha, digamos. Ela foi sozinha. Sozinha, eu até tinha convidado uma prima para ir comigo, e aí ela não conseguiu, e aí ela me falou uma frase, assim, que até de última hora eu pensei em desistir, né? Com essa vergonha de estar sozinha, né? E aí ela falou assim, algumas experiências a gente tem que viver sozinho.
Eu falei, então, tá bom. Não, quando eu fui, eu tava no mesmo dia que a Lígia foi a primeira vez. E eu lembro da Lígia, mas uma das coisas que eu lembro que quando eu chego no local e eu não conheço ninguém, eu tenho que fazer uma comunidade. Aí eu fiz um grupo, um time seleto de 7 pessoas. Os caras ficavam do meu lado o acampamento inteiro. Então, assim, isso foi legal também. Então, mas no seu caso, você foi pior, você foi sozinha, né? Ju, o engraçado é que eu ia ir nessa primeira vez com você. E acabou que eu não fui, cara. Eu tinha um negócio pra fazer, eu falei, não, eu falei um acampamento de jovens, que ninguém explica, isso é legal, gente. O certo é não explicar mesmo, entendeu? A gente brincou antes aqui no off, a gente conversou um pouquinho, mas a gente tenta falar o mínimo possível. É um acampamento de jovens, né? Que você vai ter experiência com Deus e pronto, acampamento de jovens. E aprender. Diferenciado, mas é um acampamento de jovens. Esse lance de eu falar de eu me sentir sozinha não é o fato de não ter pessoas, né? De não conversar com ninguém, não é isso. É me sentir sozinha espiritualmente falando. Interessante. Eu sentia que tipo, e deve ser o sentimento que algum cristão tenha no mundo, né? De estar só e passando por uma situação da qual é nova demais, né? Assim como os cristãos que foram recebidos aqui por refúgio, eles em muitos momentos se sentiram sozinhos, né? Porque aquilo fugia da realidade que ele conhecia, né? Então, por mais que ele viesse e encontrasse outros da mesma cultura, como veio esse grupo grande do qual eu falei, algumas coisas ele se sentiu sozinho enfrentando, né? Seja não, isso é verdade. E lá, trabalho, seja nas mais diferentes situações. Então, assim, a situação que eu vivi lá, de ouvir as histórias, né? Esse aprendizado, para mim, me gerou esse sentimento de estar sozinha. Então, todo o tempo que eu passei lá, mesmo conhecendo as pessoas, tal, foi eu confirmando para mim mesma quem eu era. Então, isso é um diferencial também quando você pensar em algum tipo de missão no mundo, né? Seja ela local ou seja ela estrangeira, eu acho que é muito importante você saber quais características você está indo, quem eu sou. E a característica maior eu pertenço a esse corpo de Cristo. Porque eu sozinho, o cara não pode ir para a igreja. O cara lá nesses países, seja comunista, seja islâmico, seja budista, seja ateu, ele não pode ir para uma igreja, ele não pode carregar uma Bíblia, ele não pode nada. Ele não pode demonstrar para o pai dele que ele é cristão, entendeu? Ele pode ser morto ou o quê? Tudo, cara. Olha, imagine o pior tipo de situação que pode acontecer com uma pessoa. Desde tortura, morte, tudo. Morte dos filhos. É bizarro, né? Então, Juba, isso aí que o Anderson falou é bem importante, porque a maioria dos cristãos não sabe. Né? Então, assim, quando a gente falou do pastor André, a gente esqueceu até de comentar uma história bem emblemática dele, que ele foi passar eu não me lembro o nome dos 2 países, mas ele estava na Rússia, né? Na fronteira. Não, mas ele estava na fronteira, ele estava com um Fusca cheio de Bíblia. Fusca vermelho. Se ele atravessasse a fronteira e os caras descobrissem que tinha Bíblia lá dentro, o cara já era. Ele não passava, ele matava e já era, queimava as Bíblias. E ele estava na porta assim, do país e ele orou muito, muito a Deus. O cara olhou, passou assim, o guarda olhou para ele, não, pode deixar ele passar. O cara passou na frente de todos os guardas, embaixo do olho de todo mundo, cara. Embaixo do nariz de todo mundo, cheio de Bíblia, cara. No porta-malas, cheio, mas é muita Bíblia mesmo. Ele estava barrofado o carro de Bíblia. Assim. E ele pediu para Deus, cega esses caras igual Elias orou. E Elias orou lá na Bíblia. Aí participei desse evento, né, na minha cidade, continuava no conforto de casa e tal. E, a partir daí, eu deixei de me tornar uma parceira, né, do Portas Abertas e fui para um grau de voluntária. Assim. Então, comecei a servir num pequeno grupo, que é um grupo de oração. Hoje eu lidero esse grupo de oração em prol da Igreja Perseguida, aqui em Curitiba. A gente tenta fazer o grupo alcançar outras faixas etárias, mas o nosso foco é jovem. Jovem. Então, mas acho que todos são jovens lá, não tem... Não, tem outros, tem. sim. Mas é um grupo muito bacana, assim. Muito... É um grupo bem diverso, assim, então a gente se reúne todo mês. Mas tem um local físico, Atualmente, né? Não, por conta da pandemia, né? Mas mas antes, tipo, vocês sim. têm a gente se reunia, a gente entende que em Curitiba ainda precisa desse despertamento das igrejas, então a gente se reúne nas igrejas. Então pede esse acesso para as igrejas para a gente se reunir lá e ainda chamar o pessoal da igreja para
para fazer parte. Então, cada mês seria em uma igreja diferente. A gente já foi em várias, Assembleia de Deus, Batista, várias, cara, várias. Isso é muito legal. Presbiteriana. Várias comunidades. Várias. Então, assim, foi um tempo bem legal. E com a pandemia, a gente se reúne online. E online a gente conseguiu fazer o grupo crescer para outras cidades do Paraná. É verdade. Então, teve diferentes tipos de fruto, né? Então, aí outro grupo já nasceu da gente, e assim eu vejo que também é propósito do Senhor. Não, mas a gente cresceu se reunir dessa forma. muito, assim. Quando eu chego a última vez que eu participei, umas 5 pessoas eu nunca conversei na minha vida. Tipo, isso que é legal. E ali já era amigo da pessoa um tempão. Eu falei, gente, é legal isso daí. Você vê a galera crescendo e online, né? Isso é muito legal. A gente tem que fomentar, né? Essa questão de chegar mais os jovens, porque todo mundo sabe aqui, né, que existe muito conteúdo na internet hoje em dia que tira a atenção dos jovens. Eu gosto muito da oração de um ministério que chama Déboras, que também é interdenominacional, assim. Não conheço, não. Que são de mães que oram pelos filhos, assim. Elas sempre usam uma frase que eu acho muito bonita, assim, que elas não querem criar filhos para povoar o inferno. Nossa, isso Então, filhos para o mundo, né? E para povoar o inferno. O povoar então, o inferno já é mais hardcore, Nossa, é isso aí. É difícil. E aí, assim, então, elas oram por essa preparação, e eu vejo que as orações delas têm sido ouvidas, assim, porque por fazer parte de um grupo de oração, e com a maioria dos participantes sendo jovens, eu vejo cada vez mais os jovens envolvidos com o corpo de Cristo, que era aquele lance do propósito. Então, eu tenho que ter um propósito de vida, né? E aí esses jovens estão tendo ali algum tipo de conexão com isso. Eles estão preocupados com os irmãos que estão sofrendo de alguma forma, né? Então eles têm o coração voltado para isso. Outros do grupo estão no grupo e têm o coração voltado especificamente para missões. Para ir mesmo, Para né? ir mesmo. Então, assim, eles oram porque um dia eles serão parte daquele envio, né? Tem como, por exemplo, eu sou casado, né? Tipo, eu tenho um filho, uma filha e tal. Eu posso fazer essa missão também? Tipo, porque geralmente essas missões quem que faz são os jovens, né? Principalmente. Eu creio assim, sabe, Andrés, que todos podem ser missionários, assim, não tem tempo nem alguns chamados vêm cedo demais, né? A pessoa já se prepara para aquilo, outros vêm posteriormente, né? Mas essa missão especificamente, ela não prepara o missionário para o campo missionário, não é o objetivo dela, né? Então, outro que queira ser missionário, ele vai passar por uma agência missionária, uma preparação específica, vai ter que ter o apoio de sua igreja. Então, qualquer um pode ser, desde que obedeça ali o critério de sua igreja, mais a agência missionária. Então, podem ir. E, em seguida, eu deixei de ser só... Então, com a participação no evento, eu deixei de ser só a parceira para ser voluntária. Então, me voluntariei nesse tipo de trabalho. E fui também voluntária em participar também da organização de um evento parecido em outros locais. Né? Então, também atuei nesse sentido. E aí, a igreja, ela foi cada vez mais fazendo parte... eu fui me sentindo cada vez mais parte do corpo de Cristo e com esse viés da igreja perseguida, né? Então, esse olhar para a igreja passando a informação adiante, né? Isso que é legal. E, assim... Então, eu consegui ver que eu podia ser parte dessa missão estando no meu dia a dia. Né? Eu não precisava grandes fatos, né? Então eu estava servindo a igreja de alguma forma e no meu dia a dia. Levando a informação da igreja perseguida para outra igreja que não conhece, às vezes você vai numa igreja pequena ou grande, às vezes as pessoas nunca ouviram falar dessa situação, né? Isso é legal. Então essa é a missão. Servir o corpo de Cristo ele é muito interessante assim no dia a dia, porque ou era dando aula, então depois ou era promovendo as reuniões do grupo de oração, ou era dando aula de novo. Então, comecei daí a dar aula agora para outra cultura. Daí fui dar aula de português de novo para haitianos. Né? Então, já é uma igreja classificada não como uma igreja perseguida, mas uma igreja que sofre.
né? Por todas as situações próprias de seu país. Então, eles vieram para o nosso, precisam enfrentar as mesmas mudanças, né? Então, foi um tempo muito bom, assim, trabalhar com esse tipo de trabalho missionário, foi um tempo bem bom. Mas o meu objetivo ali era dar o suporte para a igreja, não era convertê-los, não era pregar, não era nada disso, né? Era só esse suporte para que eles tivessem dignidade para viver num país diferente, né? Então essa foi passando assim. E numa das oportunidades assim lá de servir um desses eventos da Portas Abertas, surgiu um amigo, virou para mim e falou assim, viu? Por que você não vai com a gente pro Egito? E aí eu vim tudo aquilo de novo na minha cabeça, falando assim, eu não nasci para ir para fora. Eu não nasci para fazer esse tipo de missão. E até o país, a igreja perseguida, né? Isso nunca foi, nunca ardeu isso no meu coração. Era o meu objetivo servi-los de alguma forma, mas nunca foi essa coisa de estar no meio da perseguição, né? Então, porque o Egito, deixa um parênteses, acho que a gente vai falar, mas o Egito é muçulmano, né, pessoal? Então é um negócio complexo, né? É o 16º país em perseguição numa lista mundial de 50. É verdade. Né? Então é uma perseguição alta. Muito alta. Então, assim, nunca foi esse o objetivo. Então, hoje, assim, o que eu indico até para as pessoas que têm esse chamado missionário, assim como alguns que fazem parte do grupo, tal, é que façam parte realmente de uma missão de curto prazo. Então, uma missão de curto prazo, ela tem esse objetivo, assim, de te colocar perto daquilo que um dia você possa viver como um missionário mesmo, né? Então, nesse dia, eu falei, acho que isso não é para mim, né? Só que naquela semana inteira, assim, aquilo sempre voltava à minha mente, assim, né? Eu falava, por que não? Eu posso, eu consigo pagar para estar lá, né? Então, porque é uma missão totalmente custeada voluntária, por você mesmo, né? Então, eu consigo fazer essa programação, eu tenho encaixou na agenda, facilidade no tempo, então consigo colocar isso na agenda. Enfim, eu não consegui mais encontrar um não. Né? Então, de servir localmente e passar a servir a igreja fora, eu também consegui fazer parte dessa outra face da missão, assim, que era estar perto daí, lá no ambiente dele, né? Que é ir, né? Quero ir. Então, foi uma experiência muito diferente, assim, missão nem sempre é bom, gente, tem coisas difíceis também que acontecem dentro dela, né? Mas em resumo, ela foi uma experiência muito nova, muito diferente. Nossa, daí o choque cultural não era mais de outras pessoas em relação ao meu país, mas o meu próprio em relação ao país de outra. Aí você sentiu na pele, né? Aí eu senti esse com relação ao idioma que a gente também. estava fazendo em relação ao idioma também, né? A situação da mulher, né? Então eu tinha mais medo de estar num país desse por ser mulher do que por ser cristã, né? Então isso era, fiquei desesperada quando eu falei, eu vou. Aí o meu desespero número 1 fala, e que roupa eu vou vestir? Né? Isso que eu tinha perguntar, você tinha que vestir igual que as mulheres de lá, né? Não. Eu sou cristã, o Egito tem cristãos, né? E é um país altamente turístico, né? Então, os estrangeiros são tratados de uma outra forma, a gente tem que entender isso. Qualquer verdade, país muçulmano, Arábia Saudita, até Dubai, todos os países, o estrangeiro tem que ser tratado diferente. Agora, se você entrar numa mesquita, aí... Não, mas eu acho que depende do bairro também, né? Às vezes você vai num bairro lá, Sharia, aí eles pedem para você usar uma burca, né? Alguns lugares... Hijab, que fala. Alguns lugares eu tinha que colocar um hijab, mas não todos. Né? Então, mas em respeito à cultura deles, né? Sim, a com certeza. local, né? Então, se você está em Roma, faz igual um romano, né? Então, por isso. Mas, do contrário, no Egito tem cristãos, né? A igreja ortodoxa, ela tem sede no Egito, então é como se fosse o Vaticano verdade. dos cristãos ocidentais, o Cairo para os ortodoxos, né? Para os cristãos orientais da igreja ortodoxa.
Então, eles têm as mulheres não são obrigadas a vestimenta nem nada, e o Cairo em si, a cidade em si, ela tem uma diversidade muito grande de tipos de muçulmanos, né? Então, as regras também mudam dentro deles, né? Então, também tem isso. Então, eu me sentia mais ameaçada pelo fato de ser mulher, por conta da hostilidade contra a mulher, do que até por ser cristã, assim. Porque, claro, que a missão não ia me colocar num lugar onde eu fosse... Foi cruzado. Risco, né? Risco existe? Existe, claro. Mas eles não iam me levar lá para... Tomar um tiro. Para ser altamente perseguida, né? Mas uma pergunta que eu queria saber, como é que foi? Tipo assim, você desceu lá do avião e como é que foi aquele primeiro choque? Porque disse que é muito calor, né? E a questão da comida, como é que foi o primeiro choque do primeiro dia? Foi bem interessante, assim, a ida já foi muito interessante, porque eu saí de Curitiba, estava 3 graus. Nossa. E aí, quando eu cheguei no Cairo, estava 29 graus à noite. Nossa. Então, estava bem quente, assim, Dá e ainda o peste. bafo, né? E ainda ao bafo. Então, eu saí de Curitiba cheia de roupa e fui tirando ela pelo meio do caminho, assim, né? Então, e o interessante era que o avião ia mostrando o mapa, assim, aonde o avião estava passando naquele período, né? Em determinado tempo, assim, de voo. E aí, todas aquelas nações perseguidas, assim, eu estava passando em cima de todas elas, assim. E aí eu ficava falando assim, Senhor, cuida dessa, cuida dessa, cuida dessa. Legal, então, a experiência dentro do avião já foi legal, assim, porque são 19 horas de viagem. Muito tempo, né, dentro do avião. Tempo. Dá para orar por bastante povos diferentes. Então, assim, o primeiro lugar que eu desci, né, foi na Etiópia. E, assim, já é encantador, assim, o etíope, ele é um povo muito alto, né? Então você já fica surpreso, assim, que vê um estereótipo diferente de pessoa, assim. Então já foi bem legal esse choque, assim, né? Ali já estava um pouco mais quente e tal, mas como era noite, então tinha uma brisa, né? Mas no Egito não, era muito quente. Nossa. Então, descendo lá no Egito, já na alfândega, bom, eu saí de Curitiba cheia de roupa, né? Mas foi uma menina comigo e ela foi de João Pessoa. Imagina como essa pessoa não estava vestida, né? Porque o frio para ela no Brasil estava estúpido, assim, estava muito grande, né? Da onde ela viria. Então, ela saiu do Brasil com um casaco de pele. Muita roupa. E você não pensou em levar junto também uma outra peça? E né? aí, por ela, tudo bem, Tadinha. porque ela é friorenta, assim, por ela, tudo bem. Mas chegou lá, Deus amado. Nós levamos muito presente, assim, sabe? Ah, doces legal. brasileiros e tal. E eu super resistente por levar aqueles doces. E aí, como eu estava levando uma mala só, as outras meninas, elas pediram, você não pode despachar uma mala no seu nome e tal. Eu falei, putz, já não vai dar certo isso, né? Imagina, o que tem lá dentro? Imagina a polícia parando você. Polícia aí islâmica. chegou lá, daí elas colocaram, então encheram uma mala de doce e tal. Eu falei, eu levo, mas eu não vou carregar essa mala, não vou, porque eu tava com muito medo, assim, Sim. eu não sabia o que esperar, né, dessa entrada, né? Mas lá tem uma comunidade brasileira lá, uma coisa assim, porque quando você vai para os outros países tem uma comunidade assim, de estrangeiro, mas lá não tinha não. Geralmente os brasileiros estão por toda a parte do mundo, né? Então mesmo. Mas assim, não tinha uma comunidade que fosse te receber, esse encontro, a gente não foi para visitar brasileiro, então você não iria. Não, porque talvez, assim, eu imaginava que talvez já tinha brasileiros fazendo esse tipo de, né? Muito pouco, cara. De missão, que morava lá, entende? Quase não tem. Na verdade, a ideia que eu tinha pensado é que você tinha ido para ver uma igreja lá, alguma coisa. Tipo, você entrou no avião para viajar para o Egito, para conhecer o Egito. Não, eu fui para missão. Então, para ir para uma igreja específica, ou alguma coisa. Eu fui para apoio ao cristão, né? Então, eu passei por várias igrejas, não uma igreja específica. Então, você foi ver alguém, você estava marcado Você ver tinha pessoas. Tinha uma agenda. É só uma dúvida minha. A maioria das pessoas vão para o Egito para quê? Para ver as pirâmides. Eu vi também, entendeu? graças a Deus. Tem que aproveitar, né, Nish? Isso não é uma pergunta que eu queria fazer também. A gente queria fazer uma pergunta. Não, mas... É verdade mesmo que dá para ver pirâmides do hotel?
Diz que de onde você tá, dá pra fazer uma pirâmide. Não, da onde você... Do hotel, não. Ela é em seria tipo um distrito, né? Um bairro um pouco mais longe. Depende do local que você tá. Depende do local, mas eu fui numa loja de perfumes, aí quando eu saio, eu olho pro final da rua e eu vi a pirâmide. Nossa. Meu Deus. Mas hoje o Cairo não tem só pirâmide, então tudo que tem lá Nossa, é muito fascinante. Né? É. Não, mas essa história do doce, o que aconteceu com essa bolsa que eu tô vendo? Aí cheguei lá Meu Deus. com todo esse medo, né, de despachar a bagagem e tal. Dito e feito, né? A hora que olharam a bolsa, falou, quem é o dono dessa mala? Daí eu, então você fica. Então, do nosso grupo, nós fomos em um grupo de 10 pessoas, Polícia né? te parou lá. Aí 2 automaticamente já são separados para perguntas, né? Então eles são levados para uma salinha. Interrogatório? Para um interrogatório. Então foi o líder do grupo e mais um rapaz. Depois eu peguei e daí fui separada por conta da mala, e essa minha amiga foi separada por conta do casaco de pele, porque imagina, né, um calor de 30 graus, né, fazendo O que você tá fazendo durante o dia, 40 graus, o que você está fazendo com um casaco desse, né? Então era uma figura meio que seria parada por conta disso. E aí, naquela confusão, assim, eles todos muito grossos, tal. E naquela sala escura com uma luz em cima mesmo, ou como é que era? Na parte da alfândega Da alfândega. normal. Tá. Mesmo, Eu já tava imaginando Filme, muito filme na eu casa. não sei. Os 2 que foram para a sala escura, eu não sei o que aconteceu lá, né? Mas teve um que... Eles saem. Nossa. Do grupo sempre é tirado 2 para ir para a sala escura. lugar. O líder, faz sentido, Isso. tá. Uhum. E aí o cara perguntava, mas o que é isso? Eu falava, são doces, tal. E eu não queria dizer que eram doces para crianças cristãs, para um evento específico. Da igreja evangélica, os muçulmanos lá. Já essa gama de informações, né? Mas ele... E aí ele perguntava e eu falava e ele não me entendia, mas ele falava inglês, muito né? mal isso em inglês. E aí ele começou a gritar, você não fala inglês? Eu pensava comigo, eu que falo, senhor que não fala nada. Mas aí ele acabou... Daí acabava que a minha amiga também não entendia nada do que estava acontecendo, e eu falava, tira a blusa, entrega na mão dele e tal. Enfim, depois de todo mundo saiu, conseguiu entrar no país, e só nós 2 que não. Nossa. E aí, então, ficou... Para nós, estava muito seguro, porque quem já fez viagem internacional sabe que o procedimento ele é meio brutal, assim, né? Por segurança do país, é o protocolo de entrada, né? Então, tem que ter calma e responder. Mas quem tinha passado já estava assim, desesperado. E o que vai acontecer com elas? E elas não saem e tal. Então, tinha gente lá que não estava conseguindo entender, assim, estava desesperado com vocês. Desesperado com nós que tínhamos ficado na alfândega. Uhum. Né? Elas estavam mais desesperadas que vocês. Com certeza. Levado para campo de... A hora que eu entrei, daí a hora que a gente conseguiu entrar no país de verdade, daí eu tinha uma amiga já chorando, assim, falava... Nossa, eu lembrei tudo do treinamento, como é que foi e tal. Enfim, mas foi... Mas deu tudo certo, graças a Deus. Assim, foi uma experiência que já começou ali, né? Então, foi... O Egito em si ele é muito fascinante por conta de tudo que você vê. Né? Você está andando na rua, tem lá um aqueduto do século IV a.C. Nossa, tudo muito antigo. Antes de Cristo, isso que é legal. Tudo muito antigo, então é muito fascinante, assim. Aquele trânsito caótico, tipo aquela coisa... Não tem faixa, né? Indiana que a gente vê na televisão, é aquilo lá. Não tem regra de trânsito nem nada, é tudo muito, muito caótico, assim, né? Então... E você... Aqui compartilhou com a gente verdade. Fotos, né, do local. E pessoal, aqui a gente vai mostrar algumas fotos, né? Vai aparecer aí para vocês. Ele vai explicando, né, dessa viagem. Olha aí. Esse é o grupo, né? Esse é o grupo. Essa é uma das pirâmides, né? A pirâmide, você está olhando ali, ela parece que é em degrau, né? É porque isso já significa o desgaste do tempo. Né? Ela não era em degrau. Ela não era para ser assim. Mas aí o tempo fez com que algumas camadas já caíssem dela, né? Então já tem um desgaste natural ali. Milhares de anos isso daí, né? Milhares de anos, E você, que eu não sei, tipo assim, você que foi lá, ela tinha alguma porta, alguma entrada? Tem uma porta. Tem uma delas que tem uma entradinha, você consegue
visitar a E pirâmide você entrou? por dentro. Eu não quis entrar porque eu não gosto muito de coisa apertada, Ah, sabe? E tá. aí você tem que Meio entrar claustrofóbico, agachada, né? bem fechado, assim. Então, não foi meu interesse, assim, mas as pessoas fazem um certo movimento lá dentro para conhecer esses... Pelo que vi aqui nesse grupo tem diversas idades. É, né? verdade. Tem diversas idades, assim. Então, foi um grupo muito especial, assim, são pessoas maravilhosas. Vai levar pro resto da vida, né? Isso que é legal. Então, a menina do casaco de pele é do lado de laranja ali. Tá certo, tá certo. Casaco de pele, que nível, né? É isso aí, não vou julgar ela não, porque eu farei a mesma coisa. Tadinha, veio de muito longe. Isso daí é uma foto de uma mesquita, Uhum. essa daí, por dentro, né, uma das maiores lá. Mesquita é onde os muçulmanos se reúnem, né? Isso que é interessante ela, falar. Ela fica num bairro que é chamado lá de Velho Cairo, né, que é um bairro super tradicional. Uhum. Então, as muralhas dela em volta são do Império Bizantino, é bem antigo Nossa. isso. Mas aí a história dessa mesquita é que aí um dia teve cristãos aí, mortos. Muitos. Sério? Nossa, Deus. Porque um determinado rei lá, um califa X, Uhum. que me fugiu o nome dele agora. Mas bem de antigamente Na ele, né? época das cruzadas, né? Certo. Então, ele queria matar cristãos, aí era um castelo, não era uma mesquita, né? Porque ainda não tinha o Islã assim, dessa forma. Uhum. Mas ele queria matar os cristãos até que o sangue dos cristãos chegasse aos joelhos dos cavalos. Meu Deus. Então, Uma piscina de sangue. a gente sabe que esse solo aí foi regado por sangue cristão. Assim. É. Então, para você não se Deve ser importa difícil, muito Nossa. de tirar o sapato, O porque ambiente para deve nós ser- também é um ambiente de honra. Assim, E o ambiente deve ser muito pesado, né? Tipo, chegar e saber dessa história, né? Nesse local. Ele é e não é. Né? O ambiente em si, um ambiente quando tem uma religião dominante, tão diferente da nossa, Uhum. você já sente uma opressão, assim, algo diferente, né? Ah. Então você já sente Espiritual, né? muito isso, né? Essa coisa de que tipo esse lugar não é meu, né? Eu estava num lugar com uma cultura diferente e mais essa cultura religiosa diferente, né? Então todo tempo tem as 5 orações ao dia do salat, né? Então Ele solta aquele barulho. aí a oração fica nesses alto-falantes, assim, é extremamente alto, mas tem a oração, todo lugar que você vai tem um lugar para orar. Então, às vezes ele não precisa parar na rua porque é só ele entrar numa mesquita ou numa templo, sala própria para isso. Então, todo lugar tem. Isso aí, na Bíblia lá, a gente vê a mulher que quebrou o vaso de alabastro. Esse é um vaso de alabastro para carregar perfume. Nossa, mas isso aí o vaso de alabastro. É o vaso. Que baço, né? Que vaso. Então, assim, muito o bom. perfume é muito valioso mesmo. Porque Nossa. imagina ter que quebrar um vaso desse para tirar o que tem dentro dele, né? Nossa. Então, por isso aquilo do tamanho do valor daquele história bíblica, perfume, né? Então, essa é um exemplo, assim, Mas porque a gente fala, repete e não sabe, nunca viu, né? É verdade, Então, esse é é verdade. um vaso de alabastro. Mas Isso. eu vejo aí uma questão de como que figuras, né? São figuras Egípcias egípcias, antigas, né? né? São os deuses egípcios. Isso não tem nada a ver com o islâmico, isso daí não é tem nada a egípcio ver. pagão, né? Entendi, Isso entendi. daí é no museu. O Egito hoje ele tem o maior museu do mundo. E ele merecia isso porque todas Você as viu? peças lá... Esse ano que teve lá. quando eu estava lá, eles trabalhavam 24 horas para que o museu ficasse pronto. Assim, era uma obra que não parava. E sabe o que eles fizeram, mano? Eles pegaram, esse ano agora, eles trocaram de museu. Então eles fizeram uma passeata gigantesca, né? Espetacular, cara. Bonito. Foi E muito os bonito. faraões, né? E Nos seus caixões. é muito bonito, assim, é muito rico isso, né? E eles teriam ainda que receber todo o artefato do restante do mundo que está espalhado. Então o Louvre teria que devolver. Devolveu? Teria que devolver. Eu não sei como é que está isso, mas teve uma o situação que tem dessa, no né? Egito, o que eles tinham de museu não era suficiente. Eles precisavam de um espaço maior mesmo. Entendi. É muita coisa. E sempre parece alguma coisa nova lá, né? Então, Tipo, um sarcófago, ele é do tamanho de uma casa, gente. Não é Nossa. só, porque são Meu. vários, um dentro do outro, até chegar o do corpo, né? Então, Nossa. é muito tesouro.
E essa foto Essa aí? aí é dentro daquela mesma mesquita, né? Essa era um dos lugares em que eu teria que usar o hijab, mas estava muito calor, eu abri um pouquinho, não tinha muita gente lá. E você andava descalça? Estava descalça, porque você não pode entrar Não pode na entrar mesquita com Entendi. calçado, É né? verdade. É. Então, para nós, tudo bem. Entrar na mesquita descalço, numa mesquita com uma história dessa, tudo bem. Nossa, respeito total. Né? O Nossa, respeito. E, assim, o povo egípcio, ele tem muito isso de honrar os fatos, Sua né? história, digamos. Foi um tempo. Essa é uma das ruas do Velho Cairo, assim, que é tradicional, um dos lugares que eu acho que eu fui xingada por ser mulher, deve ter sido nesse lugar. E como é que é andar na Sério? rua assim? Você tava com segurança armado? Como é que é? Tinha segurança, a gente não andava sem segurança, né? Em um determinado momento ele foi necessário, inclusive. É mesmo? Os caras quiseram partir pra cima, mexer ou não? Como é A que é? gente teve um problema numa outra cidade mais extrema, né? Que chamava Asyut, que a gente foi para umas visitas lá também, e um dos nossos um dos voluntários lá, do pessoal da equipe passou muito mal, Uhum. e a gente não conseguia chegar no hospital. E não conseguia porque a gente não conseguia entender o trânsito, assim. Então, e aí tentava dar a volta, sabia que o hospital era naquela região, mas não conseguia mais entender o trânsito do local. Era sempre Maps. contramão. O Maps não estava ajudando, era sempre contramão. No Egito é proibido andar na contramão, você vai preso por isso. Nossa. Então, aí o menino não tinha mais condições, ele precisava muito do hospital, e um cristão não é atendido num hospital muçulmano, né? Nossa. Então tinha que procurar um hospital cristão. E era nesse caso os hospitais cristãos? Oi? Desculpa, pessoal. Os hospitais cristãos, era nesse caso, tipo... Era Pouco, né? Pouco hospital. Escasso. Escasso não. Não sei dizer em quantidade, tem um hospital, só sei dizer isso, né? Porque, como eu disse, que lá no Egito tem a sede da igreja, Tem muitos então cristãos tem muitos cristãos, né? Então tem lá a rua, que é cristão, outra rua Bairro, só para né? muçulmano. Aham. Lá não chega a ter separação em bairros. Ah, não tinha. Ah, legal, não sabia. Mas deve ter essas tretas aí entre cristãos e... Deve ter também escolas, né? Tipo assim, escolas para cristão. E isso é uma coisa que eu não sabia, Não, que mas, tipo um hospital, assim, eu não fazia nem ideia. Eu sempre achei que o hospital era tipo do governo e todo mundo podia entrar e... Deve ter o do governo também, né? Não, O SUS deles lá. deve SUS ter da vida. alguma coisa. Lembra de ter passado em frente... Não, mas ela tá contando do cara indo lá. Sim, sim. E aí, assim, nesse caso, o nosso segurança falou, tá, o nosso segurança era muçulmano, né? O nosso motorista também. Então, a gente até pensa assim que o nosso motorista ele devia ser um cristão Escondido. cristão oculto. Disfarçado. É verdade, existe assim. Um cristão oculto, mas não podemos provar, né? E aí o nosso motorista desceu e falou, o hospital é nessa rua? E o motorista falou, o motorista disse que era, né, naquela rua, mas que ele não podia entrar. Ele, então, me segue. Então, ele desceu, parecia que eu estava num filme. Ele desceu, tirou todas as armas para fora. Não sei dizer o nome das Mas armas. a arma é metralhadora? A arma é tipo metralhadora. Tirou Meu todas para Deus. fora e ia andando na frente do ônibus e o ônibus andando atrás dele. Com uma arma assim? Caramba! Na contramão. Então, daí Uau. as Cara, pessoas... um filme, né? As pessoas que Missão Impossível 5. as pessoas que paravam assim e xingavam e ameaçavam, né? O motorista do ônibus, ele só apontava a arma e a pessoa seguia. Segue que tá o caminho. Até chegar na porta do hospital. Assim que a gente chegou na porta do hospital, o ônibus foi cercado pela polícia já, né? Daí o doente entrou, né, com um acompanhante que pudesse falar a língua. Então, assim, a gente sempre tinha que andar com um que falava inglês, o que falava árabe e mais o brasileiro. Né? Nossa, meu Deus. Então, aí entrou, daí a médica falava inglês, então ela pediu para quem falava árabe sair. E aí, então, ficou só os dois lá dentro. Ele foi tratado e tal, a gente foi embora. Daí, naquele dia, ela proibiu a gente de fazer qualquer tipo de visita, né? Porque ele precisava descansar. E aí, a gente foi para um hotel e, a partir de então, a gente não andou mais sem escolta da polícia, o que foi péssimo para nós como cristãos, né? Porque daí a gente não podia entrar mais nos lugares com a mesma facilidade, não podia mais cumprir a nossa agenda com a mesma liberdade, porque a polícia é muito corrupta também, né? Eles queriam uma grana. E isso
Isso que ela falou é bem importante. O Marcinho, ele chegou aí pro Egito, um músico famoso, Marcinho Eiras. E ele falou assim que quando ele tava, isso eu até pensei que você ia falar, né? Tipo, tava em volta das pirâmides assim, de chegava o tempo todo um policial mesmo, dinheiro, só que ele falava na língua dele lá, tipo um money, alguma coisa do tipo, e ficava pedindo dinheiro pra ele. Me dá um dinheiro, os policiais todos pedindo. E ele falou assim, cara, é muito chato, você quer lá ver as pirâmides, os caras pedindo dinheiro, os caras mendigando, porque, tipo, é outra realidade, pra eles é um choque de cultura, entendeu? Então... Isso aconteceu alguma coisa com você? Ou na rua, alguém tentou parar para pedir dinheiro, alguma coisa assim? Cada vez que o nosso ônibus ia nos buscar no hotel, ele tinha que pagar uma propina. Assim, era lá... E aí, a partir desse momento, a nossa missão ficou um pouco comprometida, assim, deu para fazer todas as visitas que nós queríamos, né? Porque a ordem que os soldados tinham recebido era que os brasileiros não podiam sofrer nenhum mal, porque causariam um problema diplomático. Então, assim... eu lembro de ter entrado num lugar que era cheio de criança, né? Que todos os lugares... Eles estavam em férias, né? Férias de verão. Então, todos os lugares eram muito cheios, assim. Então, nós entramos num lugar... Então, o brasileiro chama muita atenção. Sim. Né? Todo mundo quer tirar uma foto com um brasileiro. Então, fazia aquelas filas, assim, para tirar foto e tal. Achava que você era uma artista. Quase, eu me senti uma celebridade. Quantas fotos você tirou? Não tenho ideia. Não sei nem onde. Meu rosto deve estar espalhado pelo Egito inteiro. Nos ali da vida, na página do Facebook lá. E aí, assim, eles começaram a bater nas crianças para elas não chegarem perto da gente, assim, que sabe? isso? Porque era por causa Mas por que desse isso? assédio. Por que esse respeito para os brasileiros? Tipo, todo mundo queria tirar foto. Por causa do futebol. Futebol. Por causa de tudo. Futebol, cara. Ronaldinho. Pelé. Sim, O eles Andrés, sabiam o nome da seleção. o árabe, ele segue muito futebol. Isso é uma coisa O que Salah, une né? o árabe com a gente, entendeu? O Salah. O Salah é egípcio, inclusive. Ele é egípcio, Ela, dependendo da época que ela foi lá, ela pegou a época do Salah, inclusive. E ele joga com o Firmino, né? Então... O Firmino brasileiro, joga com o Alisson, joga com tudo E a gente brasileiro. chegou lá em plena Copa da África. E a Copa Eu da lembro África dessa era no Egito. Então, tudo estava muito cheio por conta disso também, né? Então, tinha essa coisa do futebol, estava muito à flor da pele. Só pra situar, isso foi em 2010? Isso foi em 2019. Então é a Copa da África. A Copa da África. É, Copa África. Copa América é Copa África. Não, sim, a Copa da África. É que eu tinha entendido que a Copa que aconteceu na África do Sul, lembra? Em 2010. Não, Copa da Na Copa da África. Uhum. E aí a Copa de país ali, se eu não me engano, foi o Egito. Foi sede, foi lá no Cairo. Eu não Quem lembro ganhou, qual país né? ganhou, não sei se foi o Egito ganhou ou foi. Não, o Egito não ganhou, não. Um país Já top. tinha perdido a hora que a gente chegou lá. Já tinha perdido. Mas como é que foi atender o cristão lá? Quando você entrou na igreja, tipo assim, porque você foi nas igrejinhas ou você foi também nas células lá, nos eventos que tinham? Como é que funcionava? Então, assim, a mensagem maior era para que eles conhecessem um cristão que tivesse liberdade e convivesse com um cristão, entendeu? Eles não sabiam a que organização que nos levou, isso não interessava isso é legal. eles. Não era o objetivo. O missão objetivo nem era nada. esse fortalecimento do cristão, né? Então, ele sempre tinha esse contato com um cristão de fora e se quisesse perguntar sobre alguma realidade e tal, mas eles nos ensinaram muito, né? Então, eles tinham esse orgulho de ensinar sobre o cristianismo, apresentar o que aquela igreja estava trabalhando ali, o que a outra estava trabalhando. Então, nós visitamos as maiores igrejas, uma protestante, uma católica e uma ortodoxa, né? Então, nesses 3 níveis, nós convivemos mais com os ortodoxos, mas nós também visitamos esses outros trabalhos. Esse trabalho cristão católico lá, para mim, foi o mais fascinante. O que mais Deus falou comigo lá. Que ele dizia para mim o tempo inteiro: eu sou o mesmo Deus. Olha só. Não é só nós somos o mesmo corpo, mas eu sou o mesmo Deus. Então, aquilo que ele está falando aqui no Brasil, ele está falando lá no Egito, né? Então, esse movimento que a gente tem trabalhado com jovens aqui no Brasil é um movimento de jovens que ele tem trabalhado lá no Egito. Então, assim, eu percebi muito isso. Assim, foi o que mais que eu vi mais a presença. Era de que Deus falando o tempo todo, eu sou o único Deus. Né? Então, o nosso guia, que era cristão ortodoxo, ele falava o tempo inteiro, porque eu vivo. Era a frase que mais mexia com a gente. Então, eu falava, como que você faz isso por ser cristão? Ele, porque eu vivo. Eu vivo o cristianismo. Eu vivo o cristianismo, eu vivo como um cristão. Então, isso é o maior testemunho que eu posso dar, porque eu vivo. O viver. Né? Isso é muito diferente. Né? Então, Me explica, Lídia,
O que é isso? Esse Que é isso aí? tatuagem. Tem tatuagem, Essa né? tatuagem, ela deve ter sido quando ele tinha 5 anos, então ela se alterou um pouquinho. Mas Olha é uma só. é um crucifixo ortodoxo, né? Aham. Então ela é uma cruz com cada ponta tem 3 coroas também, né? Uhum. E todos os cristãos lá, os ortodoxos principalmente, os católicos eu não vi com isso, nos protestantes eu não tive acesso de ver os punhos deles, né? Porque imagina, mostra o seu braço aí. Então não vi, mas os ortodoxos todos usam, não conheci nenhum que não tivesse. Mas Porque esse a mensagem deles é o seguinte, eles entendem a perseguição, sabem que convivem com ela, né? Então ele diz assim, quando eu for atacado, eu vou me defender assim. Olha só, esse cara, tinha olha aí. pergunta. E ele é desde criança que eles fazem, não é algo do adolescente, vou fazer aqui, desde, né? Desde criança. Agora, com as crianças, eles têm pedido para fazer um pouquinho mais tarde, sabe? Mas as crianças já querem fazer isso, né? Então, alguns começam bem cedo. E aí, quando ele fizer assim, a última coisa que o perseguidor vai ver é a cruz de Cristo. Nossa, então, vai lembrar. Essa é a mensagem, assim, Olha né? só. Uau. E também é uma forma dele lembrar que a cada dificuldade, quem ele é. Então, ele usa para essas duas finalidades, né? Ele usa aquilo que a Bíblia diz que eles marcavam, né? Os judeus marcavam o corpo com as passagens, né? Para que aquela palavra nunca saísse do corpo, né? Tem algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. E aí eles marcam o corpo. Isso é cultural de cada local. Isso é cultural. interessante. É isso que eu deixar Agora bem claro. eu tô tendo um choque cultural. É muito diferente, Muito porque no bom contexto, saber né? disso. Eu não sabia. É muito interessante lá. Eu falo do trabalho católico, por exemplo, porque as crianças lá, elas estudam, eles têm um trabalho muito grande com crianças, né? E depois disso, eles entendem que o cristão se perde na universidade. Então, eles têm outro trabalho específico dentro das universidades, né? Olha só. Então, é bem legal isso. E as crianças, elas estudam a Bíblia em 4 manuscritos diferentes. Que isso, São hein? coisas que... É um conhecimento que a gente não tem. Daí, Não as tem. professoras falavam assim, pode perguntar para eles o que vocês quiserem, eles sabem responder. A disciplina, Olha, né? olha só como as culturas são diferentes, né? Totalmente, cara. Nossa. Isso, e assim, é aquilo de ter sempre a palavra à mente, sabe? Porque no tempo do fim, gente, a gente não vai ter Bíblia, não vai ter nada. Não vai, Você vai ter aquilo que você memorizou, Mas, né? mas uma coisa que eu queria, uma coisa que a gente uma vez conversou, e eu lembrei assim que você comentou comigo, que é a história daquela igreja que teve aquele problema com aquela bomba, que deu até notícia no mundo inteiro, tal, Copta. Explica pra gente aquele momento. Eu conto. Que você foi na própria igreja que teve um ataque terrorista. Do lado da catedral, assim, da catedral ortodoxa, né? Tem uma igreja, devia ter uns 500 membros no dia, então lá a igreja ortodoxa separa homens e mulheres, né? Então as mulheres sentam de um lado, os homens sentam de outro. Então veio um homem tal para entrar na igreja, cumprimentou todo mundo, na hora de entrar entrou do lado das mulheres. Não, ele poderia entrar pela porta do meio ou pela porta dos homens, mas ele entrou pela porta das mulheres. Quando ele entrou pela porta das mulheres, o diácono lá já falou: esse aí não é, Tem alguma coisa não errada. é cristão. Levanta o suspeito. Isso. Então ele entrou era um homem bomba. Então ele já entrou. Então nesse dia morreram só mulheres e esse homem, o diácono, porque ele segurou E abraçou o cara. Então morreram crianças e mulheres, né? Porque desse coitado. lado da igreja era o que. Então quando chegava lá na catedral, ela por essa cultura que eu falei para vocês de honra, né? Então eles honram muito os mártires. E a catedral tem um museu do mártire. Então, ali ficam o que eles chamam de relíquias, né? Então, eles levam objetos pessoais dos mártires e contam a história de cada um deles. Então, tinha lá os escombros da igreja, né? A igreja estava sendo reconstruída, né? A gente quase conseguiu entrar, mas aí, como o teto ainda estava perigoso, a gente não pôde entrar. Então, esse ato em si, ele, claro que se misturou com o tempo político, o Egito estava passando por eleições, então todos os cristãos se revoltaram, então, de todas as denominações, né? Imagine, porque foram nossa. muitas pessoas, então isso criou uma comoção no país e uma grande passeata. No mundo, Então, eles conseguiram, então o Papa ortodoxo à frente, e mais todos os outros líderes das demais igrejas. Então, até o presidente se curvou aquele dia para pedir perdão, né, por aquilo que teria acontecido.
Então e tudo isso eles fazem tudo documentado, né? Isso foi em 2014, então tipo a gente não está falando de história muito velha, né? E eles perceberam assim que eles perceberam não, na verdade eles já tinham essa consciência que eles não colocam um número para cristãos, mas os cristãos na hora da eleição faz diferença. Né? Então, com certeza. Pode ser a minoria, mas faz uma diferença, né? Então teve todo esse movimento cristão, assim, esse ato em si serviu para acender uma chama entre os cristãos. Isso era que era para ser uma pirâmide, entendeu? É só a pontinha de uma pirâmide. Então, quando não cai, aquela sofreu a ação do tempo, né? Aquela pirâmide lá está toda em degrau porque já caiu uma camada, mas o certo era para ela ser assim, lisa, tem vários desenhos. Lisa e decorada, assim, né? Olha com só. mensagens, é uma né? ponta essa? É uma ponta de uma pirâmide. Uau. Né? Então, e ela está toda desenhada como ela era é toda trabalhada. no formato natural, digamos. Isso, aquelas 3 grandes lá de Gizá, né? Elas um dia foram assim. Então, só para entender por que elas estão lá em degrau, assim, porque uma camada já... Mas uma coisa interessante sobre, abrir um parênteses, relacionado a pirâmides, eu estava vendo um vídeo do cara falando, né, as pessoas sempre falam que, eu sei que vai fugir, mas é só para abrir um parênteses, eles falam que foram ETs que ajudaram a construir, mas olha, eu acho... Verdade, eu tenho... Acho que só ET vai derrubar. É teoria da conspiração, sabe por quê? Não, sabe o que eu acho que é mó mentira isso daí? Eu fui ver um vídeo uma vez de um geólogo, o cara, ele estudava pedras, e ele pegou uma pedra gigantesca, e ele conseguiu partir ao meio uma pedra retinha. E aí tem uma técnica que os egípcios, ele pegou a egípcia, que os caras eles colocam pregos em cima do outro e ele vai dando uns toques, a pedra certinho ela rasga ao meio. Então às vezes são técnicas de engenharia, o Egito tinha muito isso, né? Um projeto financiado místico. Pelo sangue hebreu. É trabalho escravo, gente. A gente não pode fugir disso, entendeu? E na maioria das vezes hebreu, né? Não, hebreu muitos, né? Muitas pirâmides foram hebreus, porque tem várias, né? Tem fora essa aí, tem várias, né? Mas eu acredito assim que por todo esse sofrimento, essa escravidão, não é coisa desse mundo. Nunca saberemos. Porque daquela época, né? 3 mil anos, né? Mas o que você viu lá nesses museus, assim? Tinha alguma coisa que chamou atenção fora isso daí? Relacionado a isso que ele está falando, tipo de coisas místicas, por exemplo? Coisas místicas não. Místicas não é o paganismo que eu tô falando, né? Tudo lá eu acredito que seja isso de uma obra do mal. civilização antiga, né? Isso daqui é obra do mal. Eu acho que... acredito que não. Eu acredito também não, que eu sou mais foi da linha, usada muito engenharia. Engenharia. Eu acho que tem muito conhecimento, né? Se tinha muito conhecimento, assim. Não, naquela época se tem bastante conhecimento. Aliás, até hoje em dia se usa, né, grande parte do que daquela época, hoje foi graças a eles, né? Eles que inventaram muita coisa, cara. O Nilo, ele ia até perto das pirâmides, né? Hoje não, porque o Nilo está bem reduzido, né? Sabia disso, não. Pelo crescimento da cidade, na verdade. Daí, o que eles contam é isso, que as pedras, elas são granito, tal, elas têm uma densidade diferente, então elas teriam facilidade de boiar também. Então, as águas levavam até mais perto, eles conseguiam levar isso por algum tipo de embarcação. E aí levavam até perto do local onde se fizeram essas pirâmides e tal. As pedras realmente são gigantescas. Eu tenho 1,60, existiam pedras tranquilamente de 1,80, assim, bem maiores que eu. E o encaixe ele é realmente perfeito, como se fosse um porcelanato. Assim, não existe... isso era o mais interessante, como cortar a pedra tão retinho e ela encaixar perfeitamente uma na outra. Né? Isso era muito interessante lá. É algo que a gente assim não sabe... que te deixa de boca aberta. Isso exatamente. É impressionante. Do Egito é a história. A história ela está em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você ande lá tem história. Porque querendo ou não, eu estava lendo algumas coisas tipo de arqueologia e eles encontraram muitas coisas que não só tipo fala sobre Bíblia, mas por exemplo, eu sei que Roma foi para a época da Cleópatra, um pouco antes de Jesus naquela época. Então assim, são coisas que até o Egito moderno depois dos muçulmanos, né? Então eu acredito que isso tudo apareça lá nos museus. Então é algo sensacional, as múmias, né? Então assim, é um local muito legal. Eu queria muito são vários visitar. Impérios que se localizaram lá, né? Então você não olha só o que era essa civilização antiga, mas também o que os impérios seguintes vieram. Então tem as fortalezas, tem uma igreja lá que ela não tem sustentação, ela está em pé, gente, ela não cai. Olha só. Não tem nenhuma coluna lá. Em cima da rocha. Tá num buraco, assim. É muito misterioso. Tem cada coisa que soa. Você vai saber...
Depois Na que hora Jesus certa. voltar, né? É. Mas que bom. Foi um papo bom, né? Um primeiro podcast. Assim, eu tive um choque cultural absurdo, né? Nossa. Principalmente por você ter contado todas essas coisas que você passou lá. E realmente a gente né, Reclama de barriga cheia aqui, né, cara? Nossa. É verdade, né? Nossa, A gente tem uma liberdade que a gente não sabe usar essa liberdade. A gente fica no conformismo, né? É. E Mas você não- vai em outra realidade e aí você vê que dá valor àquilo que, né, você tem. Sim, ela é um ótimo jeito da gente se situar, né? Que É. mundo a gente está? A gente vive nesse mundo que persegue, né? Uhum. Esse mundo que mata um cristão, né? Que a maior parte dos chega a cristãos esse- são Chega a perseguidos. esse ponto, né? Hoje nós somos em 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo, né? Nossa. Tabelado previsto dentro dessa lista de 50 países, né? Então nós somos minoria. Então é para você saber a sua responsabilidade, né? Você vive um privilégio para conhecer a sua responsabilidade. A sua responsabilidade, no mínimo, é orar por esses irmãos, né? Então, E o exemplo que essa- Cristo deixa nesse mundo, né? é, Vai pregar, né, o evangelho. Exatamente. Isso. Então a gente não precisa se sentir culpado, né? Isso tem que ser trazido à sua frente para você encarar que o problema existe e mudar de postura. Isso, E assim. passar para frente a informação, né? Porque Isso. as pessoas estão alienadas, né? As pessoas estão perdidas, assim, às vezes no nosso contexto cristão e não entendem o que o irmão está passando. E aí, Isso. por isso que eu falo, sempre eu vou nas igrejas no grupo da Lígia e é bizarro. Isso que você teve, cara, eu vejo pessoas assim, o quê? Não. Deu o quê? Nós somos minoria? Nós livres somos minoria. Eu falo, eu só mostro eu não falo nada, cara. Eu só mostro. E fora que ela falou no mundo egípcio. Cara, tem quantos países na lista? São 60 A países? lista são 50 países. 50 países, E tem cara. 26 países em observação. Que estão para entrar na olha lista. aí ainda. E o Egito, se for olhar assim, é um dos melhores países comparado à Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte é maravilhosa de se ver se você for cristão. Maravilhosa Não ao perseguem, inverso. Não fazem nada, não, velho. Só matam uma vez. É complicado, é isso mesmo. Agora, É interessante isso que você falou, a gente está nesse contexto todo, mas como a gente falou antes até dar uma entrada aqui, a gente está acabando nossa conversa, né? Foi uma conversa boa, pra gente foi bastante edificante. E, nossa, que coisa, né? espero que essa mensagem, né, chegue para Chega o máximo de pessoas possível. esses jovens aí que tem essa vontade de levar a palavra de Deus. Eu acho que é uma boa escolha, né? Amém. Pessoal, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Deixar aqui nas nossas redes sociais, Way to Christ, @way_to_Christ. Aí vocês vão ver na tela aparecendo certinho. Agradecer a Lígia aqui também, Obrigado, que está Lígia, com a por gente. Obrigado, Obrigada, de gente. verdade. compartilhando Uma tua honra. experiência. Pô, Uma isso honra aí. participar com vocês Por estar aqui com a gente aí, que pela acreditar no primeira projeto. vez. Ó, Que bom, nosso né? piloto, né? E que bom que levando uma mensagem, né? Porque Nossa. de certa forma você, né? Espero que alguém tenha se sentido inspirado. Inspirado, E né? você vê, a Lígia sentou ali e a galera deve ter pensado, o que ela vai falar? Nossa, o que ela falou, eu nunca vi nenhum podcast. Você já viu um podcast falar disso que ela falou? Não. É pioneiro esse daqui, né? Pioneira. Pioneiro. Então somos gratos aqui Do Brasil. pela sua presença, né? Exatamente. E espero que o pessoal lá goste e isso aí. É isso aí, agradecer também a produção nossa da Onway Productions, que está Production. aparecendo aí na tela também, que é a nossa produtora que está fazendo todo o É podcast. uma rede de podcast. Uma né? rede de podcast, nós temos fora isso outros podcasts, mas desse tema é só isso. Pessoal, quero agradecer, obrigado, é isso aí. É isso aí, então fique com Deus. Até Até mais. o próximo. Até o próximo.